Olá, aluno, olá, aluna da Very Movimento, seja bem-vinda a esse tutorial, essas orientações, na verdade. Bom, para as nossas aulas web, nós vamos precisar de algumas orientações para que ela flua bem, né? Para todos nós, para os professores e para você, aluno. Tá bom? Antes, deixa eu deixar bem claro que a diferença entre uma aula web e uma aula EAD é justamente o fato de o professor estar presencialmente com você. Numa aula web, o professor ele está presente e ele continua orientando você por ferramentas na web, né? Google Sala de Aula e outras ferramentas aí, Portal do Aluno, que nós vamos passar para você. Uma aula EAD é uma aula gravada, você não tem a presença do professor, então o aluno meio que fica por ele mesmo. Então você às vezes fica sem aquele feedback, sem aquele retorno, se realmente você está aprendendo. Já numa aula web, não. Numa aula web, além do professor presencial, você vai ter inúmeras ferramentas que vão dosar, vão nivelar e vão te mostrar o seu desenvolvimento, junto com o apoio do professor. Então vamos lá. Algumas orientações importantes. As ferramentas que você vai usar, o seu material de estudo. Você vai precisar usar ou instalar no seu celular o Google Sala de Aula, que é a sua sala de aula virtual, onde o professor vai mandar as atividades, os complementos, vídeos e a sua apostila em PDF também, certo? Bom, Google Meet. Google Meet é a plataforma que nós vamos usar para fazer o nosso encontro virtual. Então, o professor estará presente com você por uma videochamada nesse aplicativo. Então, se você for usar do celular, você precisa baixar o aplicativo. Se você for usar do computador, basta você clicar no link que o professor vai enviar para você no Google Sala de Aula. Da mesma maneira funciona o Google Sala de Aula. Você pode acessar ele pelo computador, né, por um navegador, ou você pode acessar no celular. Lembrando que tudo que você for acessar pelo celular é necessário baixar os aplicativos, né? Porque não dá para acessar por link, porque fica ruim ali, o layout não fica bacana para o aluno. Depois nós temos o aplicativo Kahoot, que também está disponível para computador e para celulares. Tá? E o Kahoot é a ferramenta que nós vamos usar para fazer reforço, complemento e a prática. Tá? É uma ferramenta que nós vamos usar também para nivelar a sua evolução. Aqui o professor vai tendo relatórios de cada atividade que ele passa para ir pontuando individualmente cada aluno. Nós não usamos só o Kahoot para fazer isso. O professor usa também a prática por meio de vídeos que vocês vão produzir para que o professor avalie, e no Google Sala de Aula o professor dá um feedback individual mais assertivo, né, para cada um. Essa é a grande vantagem de uma aula web. O professor consegue acompanhar todos os alunos e também de maneira individual. E por fim, temos o Telegram, né, que é uma plataforma que hoje em dia está mais popular. Né? A escola já usa há algum tempo, mas hoje ela está mais popular agora, né? Em maio de 2020, o pessoal já está conhecendo mais a ferramenta. É uma ferramenta muito mais segura do que o WhatsApp, embora não seja obrigatório o aluno usar, tá bom? Os 3 primeiros aplicativos é obrigatório, o Telegram não. Porém, eu recomendo fortemente que você instale o aplicativo e faça parte dos grupos que a escola tem de estudos. Então nós nos reunimos, né? O Telegram ele possui uma gama muito grande de vídeos sem ocupar espaço no seu celular. Isso é sensacional, né? É o melhor de tudo. Então ali você pode participar dos grupos para você poder continuar estudando e tal. Esse grupo ele é aberto, alguns grupos são abertos, né? Da escola, e alguns grupos são fechados apenas para alunos. Você, sendo aluno, pode participar dos dois. Essa é uma grande vantagem. Certo? Então essas são as nossas ferramentas de estudo. Google Sala de Aula, que é a sua ferramenta, a sua sala de aula virtual. Google Meet, que você vai usar para fazer videoconferências, então vai ser a principal, vamos dizer assim, porque você vai encontrar o seu professor e os seus amigos da sala nessa ferramenta. O Kahoot, que você vai responder quiz, fazer jogos, os games que você vai participar, para poder mandar para o professor os relatórios da sua evolução. E o Telegram, que é o aplicativo de comunicação, embora você se comunique com o professor pelo Google Sala de Aula. Vamos lá, próximo
slide. As pessoas, cada aluno tem o seu gosto, cada aluno tem as suas ferramentas, né? Então você pode assistir a aula por seu tablet, pelo seu celular ou pelo computador. Aí é uma questão de gosto ou às vezes até de necessidade. Eu mesmo gosto de fazer tudo apenas pelo computador. Não gosto da tela pequena do celular, não gosto do layout que o celular tem para esse tipo de coisa. Então eu prefiro um tablet ou um computador. Bom, para quem usa tablet ou celular, é muito importante verificar, certo? Sempre a gente aconselha a fazer isso 1 hora antes da aula, verificar se o seu celular, se o seu tablet está carregado, né? Porque você vai usar ele numa reunião, depois não para mais. Se ele descarregar, é como se você tivesse sido expulso da sala, não é? Então é importante você verificar se a bateria está carregada. Sente perto de uma tomada, verifique se o carregador está em mãos, está próximo a você. Porque às vezes você pode estar no meio de uma apresentação, né? Bacana. Próximo slide para a gente verificar aqui. Depois desses slides vocês vão receber também, para que vocês possam ler ele com mais calma. Definir um cronograma. Né? Compartilhar objetivos, pontos de discussão e a orientação da aula pelo menos um dia antes. Bom, aqui o professor manda para vocês, pelo meio do Kahoot e do Google Sala de Aula, o que vai ser dado ou o que vai ser abordado na aula para que o aluno já se prepare. Você pode se preparar apenas recebendo uma informação para você saber o que vai ter na aula, ou você pode se preparar respondendo o quiz que o professor solicitou. Esse quiz pode ser feito no Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula tem os seus próprios aplicativos e ele também pode ser feito no aplicativo Kahoot. Tá bom? Então ali você se prepara. Então é uma maneira de a gente mandar o cronograma também. O cronograma de todas as aulas vai ficar disponível no portal do aluno. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês qual é a diferença de portal do aluno e do Google Sala de Aula. Certo? Bom, dessa forma, os alunos, os colegas de equipe ou até mesmo de reunião, a gente pode se preparar com antecedência para o que vai vir, trazendo dúvidas, sugestões, fazendo a aula fluir de uma maneira mais agradável, tá? Definindo o cronograma. Outro item importante, né? Atenha-se ao tempo previsto. Então nós aconselhamos vocês a ficar atento à sua aula, porque nós sabemos que dependendo da tecnologia, o país, né, o Brasil, ele tem algumas deficiências tecnológicas, então não temos a internet ótima para toda a população, não são todas as regiões do país que têm antenas que tragam um sinal adequado. Então é muito importante você ficar atento ao tempo, né? E você se preparar um pouquinho antes. Então, entrar um pouco antes, verificar se está tudo certo, né? E dar uma olhada sempre na sua agenda de aula, que o professor vai enviar o convite ou no Google Sala de Aula ou enviar no seu e-mail, tá bom? Então aqui você consegue já se organizar um pouquinho antes e um pouquinho depois da aula. Ótimo? Vamos para o próximo. Aqui é muito importante, você precisa dar toda a sua atenção para a aula. É quase que inevitável a pessoa estar sentada no celular ou no computador e não conseguir se controlar e dar aquela espiadinha no e-mail, dar uma espiadinha numa rede social. Vou aproveitar que o professor saiu de frente da tela e vou olhar o meu Facebook. Vou dar uma olhadinha no que está acontecendo no Instagram. A gente pede para que vocês tenham total controle disso. Tá? Esteja presente na aula, esteja atento tanto aos alunos, né, no caso dos professores, quanto o aluno estar atento na aula. Olhar para a tela, desligar as notificações do celular, tirar o toque, avisar as pessoas ao seu redor que você está na aula agora. E esse momento é seu. Tá bom? Evitar ficar olhando notificação no celular, no computador, abrir e-mail. Tente fechar as abas e deixar abertas apenas as abas da aula, o que você vai usar. Certo? E normalmente o professor traz o material que ele vai distribuir para você também.
Então esse material você pode deixar ele aberto. É importante você estar atento à aula, evitar distrações, né? Às vezes um animalzinho de estimação que pula na tela, às vezes o filho, o parente, o marido, a esposa que estão ali do lado, né? Então tente encontrar um lugar bacana para você e avisar os demais que você está na aula e você precisa dar atenção total para a aula. É um hábito que nós temos que aprender a criar, porque quando você está na sala de aula, você tem um professor que controla isso. Né? Pede para os alunos não conversarem em conversas aleatórias ou paralelas, pede para esse ou aquele aluno se posicionar com relação a uma resposta ou outra, né? Evita interrupções. Nesse caso, estudando em casa, no trabalho ou na rua, é necessário que você seja esse maestro, essa pessoa que vai controlar. Então, estando em casa, aproveite para avisar as pessoas que você está estudando e esse momento é seu. Tá? Procure um cômodo da casa, um cantinho ali, que você sabe que pelo menos dentro daquela 1h30, 2 horas, você vai conseguir se concentrar na aula. Bom, outra coisa muito importante que as pessoas não estão acostumadas, porém, alguns aplicativos, eles já fazem isso automaticamente. Tá? Silencie o microfone quando quando não for a sua vez de falar. Então, se você não vai falar nada, desliga o seu microfone. Isso é um hábito que nós temos que ter de praxe. Nós temos que fazer isso sempre. Seja numa reunião, seja nas aulas da Verbo Movimento, ou seja num Skype com seus amigos. Quando você tem mais de uma pessoa envolvida na videoconferência, é fundamental que você desligue o microfone. Tá bom? A ferramenta que a escola usa, que é o Google Meet, ela desliga automaticamente. Então, quando você entra numa reunião, né, pelo Google Meet, você já entra com o microfone desligado. Fique atento para ligar o seu microfone para poder falar com o seu professor. Certo? Então, essa é uma maneira que você vai ver que ajuda muito, porque cada pessoa está num ambiente diferente e cada ambiente tem um ruído externo diferente. Você tem, às vezes, barulho da rua, das avenidas, crianças, né, gritando, cachorro, gato, às vezes um barulho externo de uma construção, porta batendo, gente lavando louça, até barulho da descarga aparece no microfone. Então, por isso que eu disse no item anterior, é importante você ter um cantinho seu, que você sabe que você não vai ser incomodado, e desligar o seu microfone. Né? Às vezes aquela pessoa gosta de dar aquela bronca no filho, bem com o microfone ligado, estourando nos nossos ouvidos. Né? Então isso é importante. É uma prática, é um hábito que a gente tem que adquirir. Bom, anuncie a sua chegada. Em alguns momentos o professor vai estar com a tela compartilhada e ele não vai saber se tem alguém ali ou não. Então, pode acontecer também de, sendo uma turma nova, você não conhecer as pessoas da sua turma. Né? Então é sempre bacana quando você entrar numa reunião ou numa aula web, né, por videoconferência, você anunciar. Falar: oi, tudo bem, gente? Cheguei, estou aqui. Ponto. Dá uma ligadinha no microfone e anuncia a sua chegada. Isso é bacana para as pessoas saberem quem é você e que você já está ali. Depois que a turma se conhece, isso se torna um hábito que cai em desuso. Mas nos primeiros encontros é bacana a gente dar um alô, né, e falar: oi, cheguei, oi, estou aqui. Porque em muitos casos o professor vê que a pessoa entrou na videochamada, mas eu não tenho certeza se o seu microfone está funcionando ou se a sua webcam está funcionando. Então, por isso que a gente pede para anunciar a sua chegada. Você entra na aula, liga a sua webcam, em alguns momentos ela vem desligada, né? Você liga a sua webcam, liga o seu microfone, dá um alô geral, fala: oi, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, né? Bom dia, e pronto. Já vimos que o seu microfone está ligado, que a sua webcam está funcionando e vice-versa. O professor também, você consegue dizer para o professor que está vendo, o professor e tal. Tá bom? Sempre anuncia a sua chegada. Bom, gerir o caos, né, gente? Olha só, o que eu disse anteriormente se resume nesse slide. Encontre um lugar tranquilo em casa para participar da sua reunião. Desligue o volume da TV ou o player, né, de música que está rolando, para você poder se concentrar.
peça para que os alunos façam o mesmo, né? No caso aqui, a gente orientando os professores, orientando os alunos ou as pessoas ao seu redor. Feche a porta para evitar convidados indesejados, né, que eles cheguem ao fundo e fiquem passando. Às vezes passa ali o marido ou a esposa sem camisa, de camisola, passa o filho ali, né, pelado. Pode acontecer. A pessoa não sabe, às vezes, que você está tendo aula. Às vezes ela passa porque ela está no direito dela de estar na casa dela. Então, às vezes ela passa sem saber o que está acontecendo ali. E às vezes você mesmo está de cabeça baixa e não percebe. Então, quando passa alguém ali, é importante você avisar que você está tendo aula e que tem outras pessoas vendo o que está acontecendo, né? Embora não seja completamente desaprovado, mas pode distrair os alunos ou a equipe. Isso pode distrair as pessoas que passarem, né? Às vezes você está num momento de reflexão ou de prática na sala de aula e de repente passa o gatinho na frente da câmera. De repente passa alguém lá atrás fazendo até às vezes brincadeira. Ou às vezes uma criança um pouco mais peralta, né? Enfia o dedo na câmera, põe a cara na frente da câmera. Isso às vezes quebra o ritmo da sala de aula. É como se alguém do nada interrompesse a aula abrindo a porta bruscamente e entra gritando numa sala de aula, né? E isso aí a gente pede para que não aconteça na sala de aula e na aula virtual também. Aproveite também, tome cuidado com os fundos do local onde você está fazendo a aula web, né? Assim você pode transformar um espaço confuso em um ambiente limpo, visualmente organizado. Ou seja, veja no fundo de onde você vai sentar. Né? Você vai sentar na sua aula e veja como está o fundo, né? Se não tem nada atrapalhando, se não tem nada ali chamando mais atenção do que você. Porque às vezes a pessoa fica olhando para os livros que você tem, fica olhando para aquela cueca pendurada no varal, fica olhando para aquele vaso de flor que você tem lá no fundo, e as pessoas às vezes até acontece de alunos tecerem comentários sobre isso. Nossa, que bonito aquele seu vaso, nossa, que bacana aquele seu quadro, e aí quebra o ritmo da aula. Então é importante que você procure ver atrás, deixar o mais clean possível. Ou seja, gerir o caos, né? Você está no controle e não precisa de muito para fazer isso. Basta ter uma porta, uma parede, não precisa ser uma parede branca, pode ser uma parede neutra, pode ser verde, azul, amarela, desde que não tenha muita poluição ali atrás, tá bom? Isso é uma coisa bem importante na hora de gerir o caos. E encerre a reunião. Sempre avisar que a reunião está acabando e na hora de encerrar a reunião, encerrar com maestria. Nós vamos ver, fazemos um resumo no final de tudo o que foi dito. O professor pode fazer esse resumo também por meio do Kahoot. Olha só a importância do Kahoot. Pode ser que não dê tempo de fazer o devido encerramento no momento presencial. Então, o professor, para ter um feedback dos alunos e para dar um feedback também, ele pode encerrar a reunião, ou seja, encerrar a aula, dando uma atividade no Kahoot ou no Google Sala de Aula, para ver se os alunos conseguiram absorver o que era necessário, ou o quanto eles absorveram do que foi passado. Essa é uma maneira bem eficiente de avaliar e analisar como o aluno aproveitou a aula. Certo? Essa é a nossa aula web. É aí que a gente consegue conduzir e nivelar o que está sendo passado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido esse tutorial. Ficou um pouco longo, mas necessário. Escutem ele com atenção e vocês também vão receber no Google Sala de Aula os slides orientando como fazer, né, como se portar na aula. Tá bom? Até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Escola Verbo Movimento e ao nosso curso de Libras Web.